Vamos lá, pessoal, para mais uma aula de algoritmos. Hoje nós vamos falar sobre vetores, tá? Então aqui nós temos aqui uma estrutura de vetor, né? Então a gente gosta de representar ele graficamente assim para facilitar o entendimento. Então aqui, por exemplo, é o nome do vetor, tá? Esse aqui é o nome do seu vetor. Esses caras aqui em cima é o índice do seu vetor, tá bom? O índice ou posição. E aqui dentro a gente tem os valores, tá? Então o que é um vetor? O que é um vetor? Ele é uma estrutura unidimensional, né? Ele só tem uma dimensão, uma única dimensão, onde você pode guardar mais de um valor, mais de um dado, tá? Então antigamente, né? Antes você não sabia como guardar mais de um valor. Você tem aqui inteiro x, né? Mas esse inteiro x ele só pode ter um único valor. Ou ele é 10, ou ele é 5, ou ele é 3, tá? E com um vetor, a gente pode ter uma estrutura agora que permita guardar vários valores, tá bom? Então o vetor ele serve para isso. É uma estrutura de dados unidimensional que tem como propósito guardar vários dados, tá bom? Então esse é o vetor. O que é bom e importante? O nome do vetor e a parte de cima, o índice ou a posição. Então, no vetor V, na posição 0, eu tenho o valor 1. No vetor V, na posição 1, eu tenho o valor 2. Na posição V, ou no vetor V, na posição 2, eu tenho o valor 3. Então, assim sucessivamente. Tá? Então, vamos ver isso aqui agora no algoritmo. Então, para eu declarar um vetor, eu tenho que dizer o tipo dele, o tipo dele, o nome dele, então eu vou chamar de V, igual a gente fez lá, e o tamanho dele. Então eu digo que eu tenho um vetor de inteiros, ou seja, todos os dados que vão estar dentro dele são inteiros. Ele se chama V e ele tem um tamanho de 10, ou seja, 10 posições, tá? E aí um vetor, ele sempre começa em 0, né? As posições ou índice sempre começa em 0. Então ele, num vetor de 10 posições, ele vai de 0 a 9. Tá? E aí como é que eu preencho? Vamos fazer um vetor um pouco menor, por enquanto. E aí eu preciso preencher esse vetor, né? Eu preciso inserir informações. No momento ele está vazio. Eu quero colocar dado dentro desse vetor, né? Da forma manual, a gente pensaria assim: V na posição 0, que é a primeira posição, recebe 10. V na posição 1 recebe 20. V na posição 2, né, de 0 a 2, recebe 30. E depois eu preciso imprimir. Então eu faço um escreva V na posição 0. Por exemplo, tá. Então, V na posição 0 é 10. V na posição 1 é 20. Tá bom? Então, assim, de forma manual, seria assim. Só que nós aprendemos estruturas, né, como a estrutura de repetição, que permite que a gente insira vários valores. Repita várias vezes alguma coisa. Então, ao invés de fazer assim manual, eu vou usar uma estrutura de repetição. Por quê? Porque eu faço apenas uma vez. Então, imagina que o vetor tivesse 10 posições. Você não ia fazer manual, né? Até 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar lá no 9. Você não ia fazer isso. Né? E também depois 10 escrevas. Você não ia fazer isso. Você vai fazer uma estrutura de repetição e essa estrutura de repetição vai permitir que você preencha de forma automática. Então vamos colocar aqui duas posições, né? 0 e 1, e vamos fazer uma repetição. Inteiro I é igual a 0, I menor que 2, né? Que é o tamanho do vetor, e mais. Vamos começar assim. Então eu tenho uma estrutura de repetição, que é o para, que repete duas vezes, que é proporcional ao tanto de espaços que eu tenho no meu vetor, ou seja, 2 espaços.
Então eu vou pedir ao usuário para informar dois números. Informe os números. Leia real. Real não. Pode ser real, mas vamos fazer de inteiro mesmo. Leia. Aí, ao invés de eu colocar uma variável aqui, como a gente já está acostumado, n, por exemplo, ao invés de fazer isso, eu já vou botar direto dentro da estrutura, dentro do vetor. Então, eu vou dizer v na posição i. Tá? Então, leia v na posição i. Por quê? Porque quando ele fizer isso, o i é 0. Então, v na posição 0. Ele já vai jogar esse valor dentro do vetor. Tá? Então, esse valor que o cara digitar já vai para dentro do vetor. Tá bom? Então, faço isso. Preencho o meu vetor e depois eu vou só imprimir, para a gente ver se funcionou. E para imprimir eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer escreva e vou botar V na posição I, já que é o mesmo vetor. Então ele pede informe os números. Deixa eu dar um espaço aqui. Informe os números. Então eu vou botar 10 e 20. Depois ele vai imprimir 10 e 20. Então eu vou botar aqui um /n para a gente visualizar melhor. Então, primeiro número do vetor 10, segundo número do vetor 20. Então ele vai imprimir 10 e 20. Tá? Então ele já colocou dentro do vetor o valor e já imprimiu também depois. Certo? Então, nossa aula de hoje é para que a gente aprenda a importância do vetor. Então, com o vetor eu posso guardar muitas coisas. Por exemplo, vamos fazer um exemplo diferente. Vamos fazer um exemplo onde a gente armazena nomes e salários de pessoas, né? Numa empresa, por exemplo. Então, eu só preciso cadeia, nomes, e vamos supor, eu tenho 5 funcionários. E aí, real, salários, 5 salários também, né? São 5 pessoas. Então, 5 nomes e 5 salários. E aí eu só preciso fazer a mesma estratégia sempre, ó. Inteiro e. Eu vou fazer sempre a mesma estratégia. I é igual a 0. O vetor sempre começa em 0. A gente aprendeu lá na estrutura de repetição que o parâmetro aqui é o do início, até onde ele vai, tá? E mais. Então você pode usar outro nome aqui, até para ficar mais fácil, poderia usar posição, né? Já que a gente está usando o for para trabalhar com a posição do vetor. Você poderia fazer isso também, não tem problema. Tá? Posição. E aqui, ó, eu pediria ao usuário, né, para informar os nomes. Informe os nomes, informe o nome do funcionário. Leia. E aí, ó, já na posição nomes, na posição, né? Eu ia pegar o nome, eu ia dar um Ctrl+C, Ctrl+V e ia pedir o salário. O salário do funcionário. Espaço. E aqui, ao invés de ser nome, ia ser salário, porque eu criei um vetor para guardar nomes e um vetor para guardar salários. Tá? Então, somente com isso aqui, ó, se eu diminuir aqui para... Se eu diminuir aqui para 2, teria que diminuir aqui para 2, aqui para 2. Tá? Então, para teste, né? Para fins de teste. Então, informe o nome do funcionário, João. Informe o salário do funcionário, 1.000. Informe o nome, Maria, 1.500. Tá? Então, ó, já está pegando e já está salvando. Depois ele finaliza porque não tem mais nada feito aqui embaixo. Tá? E aí depois, sei lá, simplesmente se quisesse fazer algum cálculo ou depois mostrar alguma coisa, né? Por exemplo, se eu quisesse multiplicar, sei lá, dar um aumento, né? Se eu quisesse dar um aumento para todos os salários
I é igual a 0, I é menor que 2 e mais. Então, se eu quisesse dar um aumento, sempre que você vai trabalhar com vetores, você vai trabalhar com repetição, porque você precisa ir passando pelas casas do vetor, né? Pelas posições. E a única forma que tem é essa. Então, você precisa da repetição por isso. Então, se eu quisesse dar um aumento, sei lá, para todo salário menor que 1.000 recebe um bônus, por exemplo. Mas se tivesse uma regra assim. Então, eu ia pesquisar, eu ia fazer um se. Primeiro, eu preciso descobrir se o salário é menor que 1.000. Então, eu ia fazer se salários na posição I for menor que 1.000, né? Aí, salários na posição I recebe salários na posição I mais R$50, por exemplo. Um exemplo, né? Vamos supor que se o salário for menor que 1.000, ele recebe R$50. Se não, se o salário... E aqui eu já estou inventando, tá? Salário na posição I for menor que 500, aí a pessoa já recebe R$100, tá? Então, salários. Então, é só um exemplozinho aqui para a gente brincar. E aí depois de tudo isso, eu vou imprimir. Tá? Então, eu vou imprimir todo mundo. Eu vou imprimir os nomes e os salários. Eu vou imprimir os nomes e os salários. J igual a 0, J é menor que 2, J mais. Eu vou imprimir os nomes e os salários. Então eu preciso, escreva, seu nome é... E aí, ó, nomes na posição J. E aí, barra N. E o seu salário, né? Vai sair bagunçado, não vai sair certinho, mas depois a gente pode ajustar. Salários na posição J. Só para a gente testar. O nome do funcionário é João. João ganha 490. Maria ganha 950. Ó, seu nome é João, seu salário é 540. Seu nome é Maria, seu salário é 1.000. Tá? Então, por que Matheus mudou? Porque a gente fez uma regrinha, lembra? Se o cara ganhar menor se o funcionário ganhar menor que 1.000, se o salário dele for menor que 1.000, ele recebe R$50 a mais. Então, Maria ganha 950, é menor que 1.000, ela ganhou R$50. Então, o salário foi para 1.000. João ganhava 490, ele passou a ganhar mais R$100, tá? Então, o salário de João deveria ir para 590. Teve algum errinho aqui que ele não calculou direito, beleza? Mas vamos descobrir o que foi. Então, ver o que é que teve errado aqui. É a condicional, o João está entrando aqui, né? Então, estaria errado. Deixa eu botar uns iguais aqui. E aqui eu tenho que fazer uma outra condição. E se o salário for maior ou igual a 500 e os salários na posição I for menor ou igual a 1.000, aí agora acho que encaixa, porque fica entre 500 e 1.000. João ganha 490. Então aqui eu tiro esse igual. Vamos ver. João 490, Maria 950.
Então o salário agora de João é 590, porque ele ganha abaixo de R$ 500, então ele ganha 100. E o de Maria é 1.000, porque ela ganha entre 1.500, né? R$ 1.000 e R$ 500. Então ela ganha só R$ 50 de aumento. Tá? E aí depois imprimiu todo mundo aqui bonitinho, poderia até botar assim, ó, seu novo nome, seu novo salário e aí mudaria um pouco, né? Então, é só para mostrar o que dá para fazer, né? A gente já consegue construir aqui sisteminhas de baixa complexidade, mas já dá para construir alguns sisteminhas, né? De compra, de produtos, de nome, de relatório, tudo com base nos vetores. Tá? Então, essa é a aula de vetores. Aproveitem aí, estudem aí, façam exercícios, treinem, peguem lista na internet. Eu vou deixar mais uma lista, tá bom? Então, é isso. Até mais.